Vamos à palavra de Deus, gente? Abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, versos de número 1. Hoje nós vamos falar sobre algo, olha aqui para mim, presta atenção, algo fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus, que é sobre o nosso foco, os nossos olhos, a nossa atenção. E a pergunta que eu quero começar fazendo para você, aqui nesse início, é: aonde está o seu foco? O nosso título da mensagem de hoje é exatamente esse: aonde está o seu foco? Aonde está a sua atenção? Para o que você tem dado atenção? O que tem tomado o seu tempo? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, gente, porque nós estamos vivendo em um mundo onde o nosso foco, a nossa atenção, ela é disputada diariamente. Todo santo dia, a nossa atenção, o nosso foco, ela é disputada. Todos os dias. Nós vivemos na era da tecnologia. E o que mais tem hoje são informações. Esses dias, uma pessoa comentou assim comigo: cara, você reparou o quanto nós estamos vendo acidentes aqui na cidade de Amparo? O quanto nós estamos vendo coisas ruins acontecendo na cidade? Parece que tem aumentado cada vez mais. E uma outra pessoa que estava participando da conversa pegou e falou assim: será que isso tem aumentado ou as informações têm chegado mais vezes? Será que sempre foi assim, mas a gente não tinha tanta informação assim antes? Hoje você abre o Instagram e o que você mais tem é informações, sim ou não? Você abre o Instagram, você vê a guerra acontecendo dos Estados Unidos com o Irã, você vê, o presidente tal matou não sei quem, pegou não sei quem, e você está o tempo todo recebendo notícias, sabendo de notícias. Coisas que antes você tinha que esperar um jornal, ou ler o próprio jornal, ou esperar na televisão, aparecer lá um jornal para você poder ter essa informação. Então, o que nós estamos vendo, gente, é que as informações, elas têm aumentado muito e muito mais. Aquilo que tem tentado atrair a nossa atenção tem aumentado sobremaneira. E isso é uma estratégia do diabo. É uma estratégia do diabo tirar você do teu foco. É uma estratégia do diabo tirar você daquilo que realmente importa, que é a sua vida com Deus. Que é o teu relacionamento com Deus. Que é a tua comunhão com o Espírito Santo. O diabo, ele cria situações, distrações, para conseguir tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. E é por isso que o tempo todo nós somos cobrados de posicionamentos. Nós somos questionados diariamente. Você viu o que está acontecendo, por exemplo, que eu acabei de dar o exemplo, dos Estados Unidos com o Irã? Você viu a música cristã, a UE, que inventaram, que parece mais uma música nada a ver do que uma música gospel? E as pessoas querem o tempo todo uma opinião sua. Você viu o que o prefeito fez? Você viu o que o presidente está fazendo? E nós somos bombardeados diariamente com isso. E o intuito disso é tirar o seu foco daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente importa.
que é o Senhor Jesus. Amém, pessoal? E nós precisamos entender que isso é um papel do diabo, porque a Bíblia fala que a única característica de Satanás, a única coisa que Deus atribuiu ao diabo e considera ele como pai, é o pai da mentira. Se tem algo que Satanás é mentiroso, se tem algo que o diabo sabe fazer muito bem, é contar mentira. Ele é considerado, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade nenhuma. A própria Bíblia fala lá em João, no capítulo 8, no verso 44. Abre aí para mim, Mateus, rapidinho. Não precisa sair de Gênesis não, mas deixa eu só ler esse texto para você. João 8, 44. Jesus estava falando aqui para os fariseus, ele diz assim: vocês são do diabo, o pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Então, se tem uma coisa que Satanás ele sabe fazer, é contar mentiras. E por que eu estou te falando isso daqui? Porque o diabo ele vai contar muita mentira para tentar tirar seu foco de Deus. Ele vai criar muitas mentiras para tirar a sua atenção de Deus. Ele vai te falar muitas mentiras, como por exemplo, faça o que o seu coração manda. Se te faz bem, é o que importa. Quem já ouviu isso aí? Se te faz bem, é o que importa, assinado Satanás. Faz o que você sente no teu coração. Deus sabe o quanto você tem se, dedicado para Ele. Um pecadinho só não vai fazer mal. Não vai ter problema. É muito interessante porque quando nós pegamos, por exemplo, quem já viu ou já foi em um show de mágica? Olha aqui, gente. Quem já viu um show de mágica? Já viu? Ou alguém já fez uma mágica com você? É muito interessante que o que o mágico faz não é uma verdade. O mágico não faz sumir as coisas. Sim ou não? Não faz. O mágico, ele conta uma mentira para você através de uma distração. Então vou te dar um exemplo. Nós fomos há um ano atrás, nós pegamos uns dias de férias e nós fomos passear e lá onde nós estávamos teve um show de mágica à noite. E aí a gente foi lá com o Luquinha, com o Benício, e o Luquinha ficou olhando, ficou encantado. Ele fez a mesa flutuar, segurando no paninho. Aí ele pegou uma varinha, a varinha sumia na mão dele, aparecia na outra. E até eu fiquei impressionado. Falei assim, Gema, aqui tá com um demônio no corpo do seu pai, não é possível, hein? Mas o mágico, ele trabalha com você de uma forma que ele fala, então aqui está esse microfone, para que toda a sua atenção venha para o microfone. E tudo que ele precisa fazer, está rolando aqui, ó. Só que a nossa atenção, o nosso foco está total no microfone, porque ele falou. Então eu tenho esse microfone, olha esse microfone como é bonito. E aqui está acontecendo tudo. Ele está escondendo alguma coisa, ele está fazendo alguma coisa que daqui a pouco vai acontecer. O mágico, ele é craque em criar distrações. Ele é fera em chamar a sua atenção para algo que não é verdade, para que depois você fique de fato e de verdade impressionado. E é exatamente isso que o diabo ele faz. O diabo, muitas das vezes, pessoal, ele não vai trabalhar, ele não vai aparecer para você, como nós vemos no filme ou nos desenhos animados, com 2 chifrinhos, um rabinho, um tridente na mão, e fala assim, Everton.
Não, porque é muito óbvio que você vai olhar para aquilo e você vai falar assim, ô, meu querido, pelo amor de Deus, né? Mas ele vai criar distrações na qual você vai olhar e vai falar assim, não tem nada a ver isso daqui. Para. Imagina, uma musiquinha ali com uma cogitação sexual, isso aqui não tem nada a ver, é só uma música que eu estou ouvindo. E nesse não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, aos pouquinhos vai te afastando daquilo que realmente importa, que é a presença de Deus. Então nós precisamos entender que Satanás ele cria pequenos hábitos para tirar o foco de Deus. Ele não vai falar assim para você, eu estou tirando a sua Bíblia. Mas ele vai colocar uma série muito boa, para que você se apegue tanto nela que você não tenha tempo para ler a Bíblia. Ele vai te dar muito serviço, muito trabalho, para que você se ocupe de tal maneira que você não consiga se empenhar na tua vida com Deus. Tem gente achando que serviço é dado por Deus. Tem gente achando, nossa, como Deus está sendo bom. Eu só trabalho, Deus tem aberto as portas, é muito trabalho. Nem sempre. Às vezes pode ser o diabo. Nós vemos lá em Êxodo, quando o povo de Israel estava no Egito e começou a crescer sobremaneira o povo, o faraó olha para aquele povo e fala assim, aumenta o trabalho deles, para que eles não tenham tempo de buscar o Deus deles. E o faraó aumenta ainda mais o trabalho deles. Por quê? Uma vez que eles estão trabalhando, focado apenas no trabalho, eles não conseguem ter tempo para buscar Deus. Então, gente, o diabo ele vai criar situações de mentira para que você tire o foco daquilo que realmente é importante, que é uma vida com Jesus, que é um relacionamento com Jesus. Deixa eu te falar, você não precisa trabalhar um pouquinho mais, porque você tem um boleto para pagar, você precisa de Jesus, e ser satisfeito nele, e aprender a administrar a sua vida com ele, e o resto tudo vai dar bem, gente. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, porque nós vamos ver em Gênesis 3 a queda do homem, através do engano. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Repete comigo, foi isso mesmo que Deus disse? Olha isso daqui, olha aqui para mim. Cadê o Mateus? Foi isso mesmo que Deus disse? Tira o café do Mateus, está tirando o foco do Mateus. Foi isso mesmo que Deus disse. E quando Satanás ele pergunta isso para a mulher, ele quer gerar na mulher ali uma dúvida. Ele quer tirar o foco daquilo que realmente é importante. Que Deus havia falado assim para ela, você pode comer de todas as árvores, mas daquela você não pode comer. E Deus deu uma direção para ela. E uma direção que tinha que ser obedecida, não questionada. E aí Satanás ele entra em uma pergunta. Por que ele quer uma adoração? Quem está entendendo, pessoal? E diz mais assim, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus,
serão conhecedores do bem e do que, gente? E do mal. Olha a frase que a serpente fala para a mulher: Deus sabe. Deus sabe. Ah, Deus sabe que hoje eu tenho aniversário para eu não consigo ir para o culto. Ah, porque Deus sabe que eu estou muito cansado. Deus sabe que eu preciso pagar a conta e eu preciso trabalhar para pagar essa conta. Deus sabe que eu queria muito ir para a igreja, mas eu estou com uma dor na perna. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. E uma das primeiras, o primeiro a falar isso foi propriamente a serpente. Não estou falando que é errado falar isso, amém, gente? Porque Deus sabe de fato de todas as coisas. O que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes o Satanás ele cria distrações, pequenas distrações, para tirar você do seu objetivo, meu irmão, minha irmã. Para tirar você do foco que é ter uma vida com Jesus. Cada dia mais. Cada dia mais, nós estamos aqui, pessoal, vivendo essa vida para nos parecer com Cristo cada dia mais. A pergunta que eu tenho feito diariamente para Jesus, mediante algumas situações que eu tenho passado na minha vida é: o que o Senhor faria? Porque eu não quero fazer o que eu quero fazer, mas eu quero fazer o que o Senhor faria, porque eu preciso parecer com o Senhor. Ao contrário, a minha vida está fadada ao fracasso, ao erro, não tem como. Então eu não posso desperdiçar a minha vida com pequenas distrações, quando na realidade a minha vida tem que ser para servir o Senhor Jesus. Tudo aquilo que te tira do foco, meu irmão, minha irmã, tira da tua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala: se o seu olho te faz pecar, arranca ele. E quando a Bíblia está falando disso aqui, ela está querendo dizer: tira da tua vida o que te tira do foco. E qual que é o foco? É servir a Deus, é honrar a Deus, é seguir o propósito que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E obviamente Satanás ele não quer isso, porque ele sabe que no dia que você se posicionar espiritualmente falando, você é uma arma contra ele. E ele não quer perder. Só que muitas das vezes ele vai criar pequenos hábitos para que você não perceba o quão longe você está ficando de Deus. É um dia cansado que você não lê a Bíblia porque você está cansado demais. Nesse dia você foi distraído com tantas coisas a fazer e não conseguiu aproveitar o mais importante, que é usufruir da presença de Cristo. Nós precisamos aprender a nos deleitar na presença de Jesus, pessoal. Precisamos aprender a ter prazer na presença de Jesus, pessoal. Nós precisamos, sabe, ter prazer, do mesmo prazer que você tem assistindo uma televisão, ao pegar as escrituras e ser revelado algo profundo de Cristo para você, e você olhar para aquilo e falar assim: como eu não tinha visto isso ainda, Deus, muito obrigado, Pai, eu te agradeço por esse momento. A gente precisa aprender a ter esse prazer, mas você não vai ter enquanto um monte de coisa está tirando o teu foco. A Eva podia comer todas as árvores, menos uma que Deus tinha dado a direção. Qual foi a que Satanás quis dar para ela? A única que não podia. Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida, tem obras tremendas para a nossa vida, mas Satanás está nos oferecendo justo aquilo que não é para nós. E a gente está caindo, como um pato. A gente está caindo como se fosse nada. Então Satanás olha para Eva e a primeira coisa que Satanás fala é o seguinte: eu preciso tirar o foco dela de Deus. Eu preciso tirar o foco dela de Deus. Eu preciso colocar o foco dela na árvore, naquilo que Deus falou que não podia fazer. É isso que eu preciso fazer ela focar, no que ela não podia, e deixar de olhar para Deus. Porque, gente, a partir do momento que você para de ter relacionamento, de você tirar o teu foco de Deus, você começar a focar em tudo, em qualquer coisa que não é Deus, a queda vem aí.
Pastor, o que eu preciso para o meu casamento ser feliz? Você precisa de Deus no teu casamento. Você precisa olhar para Deus, você precisa questionar para Deus, você precisa perguntar para Deus, você precisa ter atitudes que Deus queira que você tenha. Mas não, a gente acha que para ter um casamento feliz, eu preciso mudar, então eu olho para o que eu tenho que fazer. Quando na realidade eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que buscar em Deus e Ele muda a minha vida. Porque quanto mais eu me relaciono com Ele, o meu comportamento vai mudando. Nós não vamos ser perfeitos não, pessoal. Mas quanto mais distrações você permite que te tirem do teu alvo, que é Cristo, mais longe da vida que Deus preparou para você, você vai ficar. Mais longe. E aí no versículo 6, diz assim, rapidinho, antes de eu ler aqui, eu vi algo muito legal. Era um vídeo da serpente aparecendo para Eva, falando assim, o que Deus falou para você? Você não podia comer nenhum fruto, não, Ele falou para mim não comer daquele fruto lá, porque se eu comer, eu vou morrer. E aí Satanás fala para ela, né? Lógico que não. Você vai ser igual a ele. Aí estava assim no vídeo. O que Eva tinha que ter falado para a serpente? Então come você. Se o foco dela tivesse em Deus, o que ela deveria ter falado para a serpente? Já que vai ser igual a Deus, então come você. Já que você sabe que vai ser igual a Deus, come você. Eu não vou fazer o que Deus não quer que eu faça. Tudo estava diferente, né, gente? Essas horas estava tudo maravilhoso, o clima estava maravilhoso, a temperatura estava tudo boa, não estava faltando nada para nós, amém? Mas porque olhou naquilo que não era para ter olhado, focou na onde não era para ter focado. A pergunta que eu te faço nessa noite, na onde estão os seus olhos? Na onde você está olhando? Para o que você está olhando? O Senhor Jesus, Ele fala assim, ó, quem perder a sua vida por amor a mim, esse achá-la-á. E perder a vida por amor a Cristo, entenda que é você deixar de fazer a tua vontade feliz. Porque você sabe que está fazendo a vontade do Pai. Essa semana eu fiz algo que eu jamais pensei que eu ia fazer na minha vida. Eu pedi perdão estando certo. Mas porque não sou eu, é o Espírito Santo que habita em mim e eu não quero viver mais para mim. Então se eu não aprender a viver para Ele, de maneira que nada mais é mais importante do que Ele na minha vida, não faz sentido viver. Quem está entendendo, gente? Vocês conseguem compreender isso? E aí no versículo 6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, repete comigo, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável. Amém? A árvore já estava lá antes, sim ou não? Sim. Mas quando ela focou na árvore, quando ela tirou o olho do que Deus tinha falado, não faça isso, e ela pegou e falou assim, nossa, é verdade, hein? A árvore ali, ó, nossa, parece ser tão boa, deliciosa ao paladar, atraente aos olhos. Você entende como que o diabo, ele cria pequenas distrações, gente? Então, nós madura com Deus, uma vida de um relacionamento maduro com Deus, não é apenas se algo é certo ou errado. Arranca isso da tua vida em nome de Jesus. A gente está muitas das vezes focado em apenas olhar o que é certo e o que é errado, e a gente só vive nisso. O pastor, ouvir música do mundo, música secular, é certo ou é errado? Porque a letra é bonita, o toque é bonito. Então não tem problema, pastor, ouvir.
E de fato, gente, não tem problema. A questão não é isso. A questão é que muitas das vezes você começa em pequenas distrações. É uma musiquinha que não tem nada a ver, que já, daqui a pouco já está te levando para outro lado da caminhada, para outro lado da conversa. É um videozinho que não tem nada a ver, que daqui a pouco aquilo está te consumindo de tal maneira que você está vivendo daquilo. E está consumindo aquilo todo dia, toda. E que daqui a pouco você tirou o teu foco de Cristo. Eu tive uma época, minha vida cristã, que eu já não sentia mais tanto prazer em ouvir música gospel. Porque parecia que nenhuma música gospel era boa mais. Só as músicas seculares eram boas. E dentro da igreja. E quando eu fui ver, eu já estava longe, ficando longe do Pai, já não conseguia mais ouvir tanto a voz de Deus, já não conseguia mais fazer o que Deus queria. Por quê? Porque pequenas distrações. A questão é, tudo que você for fazer na sua vida, pensa, isso aqui me aproxima ou isso aqui me afasta de Deus? Isso aqui me aproxima de Deus, isso aqui me afasta de Deus. A série que eu estou assistindo, o que eu estou vendo, o que está entrando pelo portal da minha alma, através dos meus olhos. Isso aqui me faz bem ou não me faz bem? Ô, gente, eu cresci numa casa que minha mãe era viciada em novela. Novela das 9. Mas viciada a ponto de que o último capítulo da novela, se fosse no culto, ela não ia no culto. É dia de culto, mas... o culto tem toda semana. O último capítulo da novela, não. Viciado em novela. E uma vez eu peguei minha mãe, torcendo para o casal que era amante do cara. Porque na hora dos dois estar juntos, a música era muito bonita. Então tinha a música perfeita na hora que estava a amante do marido lá. E aí na hora que os dois se encontravam, estava lá fazendo as coisas erradas. Aí minha mãe, não, ele tem que largar daquela mulher, nada a ver ficar com aquela mulher. Tem nada a ver com ele, tem química nenhuma. Eu na época não entendia nada, mas minha mãe torcia. E ficava ali, assistindo aquilo que não ia edificar em nada a vida dela. E aí depois, muitas das vezes a gente vai ver, e aquilo está entrando na sua vida, está enraizando na tua vida de tal maneira, que daqui a pouco você está torcendo para essas coisas acontecerem até na vida real. Ah, o fulano deixou a ciclana porque a outra agora está na vida dele, e a outra, nossa, mas a outra agora é um amorzinho de pessoa, a que era amante agora, e a gente está lá, não, tá certo ele. E não tá, gente. Eu estou falando isso porque o diabo ele vai criar pequenas distrações para tirar você do foco que é Cristo. Amém, pessoal? E muitas das vezes essas distrações não vão vir pintadas de Satanás, não. Vai vir muito pelo contrário. Como eu acabei de falar, é um serviço a mais te dando para você não ter tempo de orar, para você não ter tempo de buscar, para você não ter tempo de ler a Bíblia, porque se arrumou mais serviço. Tudo o que é em excesso acaba atrapalhando. Amém? Então aprenda a viver uma vida de equilíbrio. De equilíbrio. Tenha equilíbrio. Você precisa ter sua vida com Deus. Você pode ter o teu momento lá de assistir algo que você goste, pode ter teu momento, mas não priorize isso em primeiro lugar na tua vida. A própria palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar vem o reino de Deus, vem a justiça de Deus, vem a obra de Deus, e o resto vai ser acrescentado. Amém, gente? Então a Eva, ela viu que a árvore era boa para comer, ela colocou atenção aonde não era para pôr atenção. E é muito interessante isso porque o trabalho da serpente muitas das vezes vai fazer você olhar
justamente aquilo que você não tem. Você já parou para pensar o quanto o tempo passa e nós paramos de agradecer pelo que temos e começamos a focar só no que não temos? E por que as coisas acontecem assim? Porque Satanás está criando distrações para você focar justamente no que você não tem. Porque uma vez que você foca no que você não tem, você esquece de viver o que você já tem em Cristo. Agora eu estou com o carro que eu sempre quis. Vai passar um ano, meu irmão, esse carro já não vai ser mais o que você sempre quis. E aí você vai querer outro carro. E aí os seus olhos, o seu foco vai estar nele. Quer ver um exemplo disso? É comprovado cientificamente. E você já deve ter reparado. Quando você quer um carro, você quer comprar um carro, um determinado modelo de carro. E você quer aquele carro. Você começa a andar na rua e você começa a ver muito mais esse carro na rua. E por que isso acontece? Porque o teu foco está nisso. Os teus olhos estão nisso. Então você... Toda hora que aparece esse carro, você vai perceber ele ali, porque você está focado naquilo ali. Só que muitas das vezes, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho aprendido muito sobre isso, porque Deus ele faz um mundo em 6 dias e no 7º ele descansa, e o descansar de Deus não é dormir. O descansar de Deus é se deleitar na criação. É olhar para tudo que ele fez e falar assim, olha que maravilhoso. E você entende que quando os seus olhos estão em Cristo, você consegue ter essa visão para tudo aquilo que você já tem. Você consegue olhar para o teu casamento e falar assim, como o meu marido é maravilhoso, como a minha casa é maravilhosa, olha a casa que eu tenho, a casa que Deus me deu, olha os filhos que Deus me deu, olha o trabalho que Deus me deu, olha a minha vida como é maravilhosa. Você começa a agradecer a Deus pelo que você tem, mas Satanás ele vai querer apresentar para você o que você não tem, e está aí o Instagram para isso. Tem uma pessoa que tem uma vida, o corpo perfeito, e você fala, eu preciso disso, eu quero isso para minha vida, eu quero da árvore que eu não posso comer, mas é dela que eu quero, porque ela é mais bonita, ela parece melhor. E quando na realidade, Deus está olhando para você e está falando assim, minha filha, meu filho, aprenda a satisfazer os desejos do seu coração em mim, na minha presença, aprenda a se deleitar com aquilo que você já tem, com aquilo que você possui já, hoje. E aí sim a gente vai conseguir, gente, viver para Deus. Então o que tem tirado o teu foco nessa noite? O que tem roubado o teu foco? O que tem tirado a sua atenção? O quanto você anseia entrar na Nova Jerusalém? Quanto você anseia ser salvo por Cristo? Quanto você anseia, porque as guerras estão acontecendo, tudo está acontecendo, e deixa eu falar um negócio para você, vai piorar cada vez mais. Mas quando você está com seus olhos em Cristo, você olha para tudo que está acontecendo, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tanto sofrimento, você olha e fala assim, eu sei que cada dia está mais perto da vinda do meu Senhor. E é isso que importa, gente. Não é casa, não é viagem dos sonhos, não é casamento, não é filhos. É o dia que Cristo voltar, poder subir com Ele e vivermos o Éden de novo. É isso que a nossa alma precisa ansiar. É isso que o nosso coração precisa ansiar. Barbearia vai passar. Escritório de advocacia, isso aí um dia não vai existir mais. Ensina. Tomara que tenha a Nova Jerusalém, né? Mas tudo isso vai passar, pessoal. E às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas para satisfazer os desejos do nosso coração. E aquilo que a gente realmente precisa é se satisfazer em Jesus. Em Cristo. Inclusive o texto que
que vamos ler no sábado é o livro de Atos, o capítulo. E a gente vai ver exatamente como os novos convertidos viviam na época. O primeiro contato daquelas pessoas com Cristo era tamanho o desejo deles que eles vendiam o que tinham para ajudar os outros. Ah, o irmão está sem nada? Eu tenho aqui um carro, dá lá o irmão que está sem carro. Você lutou tanto para esse carro, ixi, eu luto de novo. O importante é o irmão estar bem junto comigo. E aí você começa a entender que a obra de Cristo, o Evangelho, ele nunca foi só por mim, mas foi por nós. Até a oração, porque a oração agora não é mais sobre mim, é sobre nós. E o modelo de oração tá na oração do Pai Nosso. Ele já começa, Pai Nosso, que estás no céu. Ele não fala assim, meu Pai. Meu. Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre a Marcele, Mariazinha, o Érica, André, Everton, enfim, Bárbara. Nunca foi sobre mim. Sempre será sobre nós. E Satanás, as coisas que Satanás mais faz nos dias de hoje é tirar o foco de nós e colocar o foco em mim. A Bíblia fala que nos finais dos tempos os homens serão amantes de si mesmos. As pessoas só olham para elas. Por que eu não consigo perdoar? Porque eu olho só para mim. Porque quando eu passo a olhar para nós, eu perdoo. Amém, gente? Então, o que aprendemos com o Evangelho? O Evangelho, ele traz contentamento. Responde comigo. Traz contentamento. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz assim, sei... Você vai abrir aí, Mateus? Ah, já abriu. Não, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Próximo. Mateus. E aí vem aquela frase maravilhosa. Posso naquele que... O apóstolo Paulo, ele fala, ser bem contente em qualquer situação, porque dele não estava no que ele tinha. A alegria dele não estava em comer muito, comer pouco, em ter uma roupa cara, barata. A alegria dele não estava em título ou não, ele era contente no Evangelho. A alegria dele era a alegria de saber que Deus estava com ele. Amém, gente? A alegria de saber que Deus estava com ele. Sabe quando foi que uma das piores situações que acontecem na Bíblia e é na vida de Sansão? É quando lá em Juízes, no capítulo 16, no versículo 20. Abre aí para mim, por favor. Então ela chamou, Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, não o que, gente? Não sabia, porém, Senhor, isso é a melhor coisa que aconteceu na Bíblia. Sansão por essa vida de Sansão. Qual é a sua Dalila hoje? Dalila só foi a distração
para que isso aqui acontecesse. Não sabia, porém. Gente, você tem noção disso? Sansão, ele não sabia, ele não percebeu, ele não viu que o Senhor já não estava mais com ele, gente. A distração foi tão grande na vida dele, que o Senhor não estava na vida dele e não percebia mais. Sabe, isso daqui é a pior coisa que existe na vida de uma pessoa. É a pessoa, ela vem na igreja, ela ora, ela busca, ela sai daqui e continua fazendo tudo errado, porque não passa de mera religiosidade. Há quanto tempo Deus não muda algo em você? Há quanto tempo o Espírito Santo não molda o teu caráter? E muitas vezes não acontece porque você não percebe que você não tem mais o Espírito dele. E eu quero te levar a ter um relacionamento com Cristo, gente. Nós precisamos ser a igreja enraizada na palavra de Deus, na qual nós vamos ter vida com Deus de fato e de verdade. A gente não pode viver no oba-oba. Para que isso aqui não aconteça, Davi sabia que o que ele tinha de mais importante na vida dele era a presença de Deus. Que quando ele erra, quando ele peca, e ele se lembra do que aconteceu com Saul, ele fala assim para Deus: tira tudo que o Senhor quiser de mim, só não tira o teu espírito. E é o que eu falo, gente, isso daqui é a revelação, isso aqui mostra que Davi tinha entendido que o que ele tinha de mais importante na vida dele não era bens materiais, mas era a presença de Deus, a ponto dele estar preparado para perder tudo, menos a presença de Deus. E Deus está nos chamando a termos um relacionamento com Ele, para que a gente chegue nesse nível de relacionamento, esteja preparado a perder tudo por amor a Ele. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Gente, vai chegar um dia que o evangelho não vai poder ser pregado. Vai chegar um dia que a gente vai ser perseguido. Vai chegar um dia que, se a gente quiser comprar e vender, nós vamos ter que fazer aquilo que não pode. E quando esse dia chegar, será que nós estaremos preparados para falar não e continuar uma vida com Deus e continuar uma vida com Cristo? Porque só estará preparado para isso quem tem relacionamento com Deus. Quem realmente tem vivido uma vida com Deus e tem levado a sério a vida com Deus. E não tem se distraído, não tem permitido que distrações tirem o foco. Se algo tem tirado de Cristo hoje, que nessa noite, nessa Santa Ceia, você pode comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo e falar assim: Senhor, eu quero ter os meus olhos focados no Senhor e que nada mais importante do que a Tua presença para mim. Amém? Se tiver que abrir mão de algo, porque isso está no longe de Deus, igreja, abra mão disso. Ah, pastor, mão disso eu vou perder. Você não vai perder, você vai ganhar em Cristo. E deixa eu te falar, e o ganhar nem sempre é: então eu vou abrir mão de algo que eu ganhando dinheiro, mas que está me atrapalhando Deus, e eu vou agradar a Deus e eu vou ganhar dinheiro. Não! Talvez aquilo que está te dando dinheiro e está te afastando, e você vai abrir mão e você vai perder dinheiro, mas você vai ter vida com Deus. Isso que importa. É isso que realmente importa. O quanto nós estamos dispostos são em 1 Pedro capítulo 5, 8, fala sóbrios e vigilantes. O que a Bíblia está falando? Nós precisamos ter um coração atento. Um coração atento consegue perceber a distração. Um coração atento consegue olhar para algo e falar assim:
não, isso é afasta de Deus. Eu não quero isso. E consegue abrir mão. Para a gente dar. O inimigo da nossa alma, sabe, ele está criando, está atento a criar pequenas distrações, até que essas pequenas distrações venham nos destruir. Então aprenda a estar com seus olhos em Jesus. Aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a olhar para Jesus. É um dia que você não ora. É um dia que você não lê a Bíblia. Sim, pequenas coisas. É um dia que você tem tempo tudo menos para o teu relacionamento com Deus. E quando você vai ver, você está fraco, você está desanimado, você não consegue fazer o que Deus está te pedindo para fazer e não vai conseguir. Porque você está longe. Você está distraído demais para perceber que Deus já não está te guiando mais. E aí o que a gente faz? A gente quer correr atrás e quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Se tem uma vida na qual a gente está distraído com um monte de coisa. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Então que nessa noite, pessoal, nós possamos olhar para Cristo e falar para Ele: Senhor, eu quero